Olá, internautas aqui da TV 61. Dentro de instantes, vamos começar um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, um programa muito especial. A JUP, que é a Assessoria Jurídica Universitária Popular, está fazendo 10 anos, né, uma década de luta, né, esse grande projeto da Universidade de Brasília, da UNB. E eu vou conversar aqui com três dos participantes, né, das participantes da JUP. Dentro de instantes, nós estamos só aguardando a chegada de mais uma pessoa e nós vamos começar. Nós vamos falar sobre o contexto de surgimento desse projeto, seus objetivos e formas de atuação e as relações com os movimentos sociais no Distrito Federal e as extensões universitárias. O papel social do direito e da universidade também será um dos temas aqui da minha conversa com, que já está aqui na sala de espera, a Kelly Cristina, ela é graduanda em Direito pela UNB, extensionista da JUP, Roberto Lira Filho. Nós vamos falar também sobre Roberto Lira Filho, é importante esse nome, importante nome aí do direito brasileiro, o criador, junto com o professor Zé Geraldo, que deu prosseguimento ao projeto do professor Roberto Lira Filho, o Direito Achado da Rua. As meninas vão falar sobre isso também. Nós vamos ter aqui também o Marcos Victor, evangelista próprio. Deixa eu ver se ele já chegou aqui na sala. Ele ainda não chegou, mas está chegando. E nós temos a Raíssa Cavalcante Matos, que é também graduanda em Direito pela UNB e diretora do Centro Acadêmico e extensionista da JUP, Roberto Lira Filho. Interessante. E aí a Raíssa, que eu já vou até embarcar aqui. Só um minuto. Estou me embananando aqui. Na verdade, elas já estão aqui, ó. Eu que estava solo. Raíssa, tudo bem? Oi, bom dia, gente. Bom dia, João. Bom dia, Kelly. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aí. Como é que vai você, Kelly? Tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, João. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Por aqui está tudo certo, na expectativa de mais um projeto como esse. Muito bom. E o Marcos Vitor já está chegando, daqui a pouquinho ele entra e a gente embarca ele aqui. Eu já vou avançando aqui na nossa pauta com as meninas. Vamos primeiro falar o que é a JUP, né? Vocês vão explicar o que é a JUP. Já disse aqui, né? Assessoria Jurídica Universitária Popular, e como ela funciona, né? E como é que esse projeto extensionista junto aos movimentos populares no Distrito Federal. E parece que também tem a JUP em outras universidades, né? Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Aí eu queria que vocês também se apresentassem, né? Vamos então começar por você, Kelly. Tudo certo? Meu nome é Kelly Cristina Pereira da Silva, sou integrante do projeto desde 2017, entrei já no meu primeiro semestre. A JUP é uma extensão da Faculdade de Direito, acho que uma das grandes extensões que vem do Direito Achado na Rua, a linha que é tocada hoje pelo professor José Geraldo e o grupo Diálogos Lirianos lá na faculdade. É um projeto que tem por propósito a atuação junto aos movimentos sociais, aliando educação popular e assessoria jurídica universitária popular. Então, o nosso propósito é trazer os movimentos sociais para dentro da universidade, discutir junto a esses movimentos qual é o papel do direito, como o direito se coloca como um instrumento de luta para esses movimentos, e também questionar o papel do direito na perpetuação de violências, de opressões a indivíduos que são aí entendidos como em conflito com a lei, né? Sejam os movimentos sem terra, sejam os movimentos sem teto, que questionam esse papel do direito, de não conseguir dar abertura e acesso ao sistema para todos os indivíduos que dele demandam, né? Então, o nosso papel é fortalecer, é dar voz aos oprimidos, né? É permitir que os oprimidos falem dentro da universidade por meio do nosso projeto. De maneira, acho que dentro da JUP o que a gente tem como maior propósito é a percepção de que o nosso papel ele se inicia e se encerra
no contato com os movimentos sociais. A gente está ali para aprender com os movimentos sociais, quais são as limitações do direito, quais pontos precisam ser limitados, precisam ser repensados, né? E tudo mais. Muito bom. Raíssa? Bom, é isso. A JUP é um projeto de extensão da Faculdade de Direito, que nasceu em 2012. Durante esse processo de desenvolvimento do projeto, a JUP já atuou com diversos movimentos sociais aqui do Distrito Federal e do entorno. O projeto ele partiu da iniciativa ali de professores, estudantes da pós-graduação, advogados populares, né, que viram a necessidade, né, de se ter na Universidade de Brasília um projeto que propunha uma educação de um ensino crítico do direito, né, e que também tivesse esse olhar mais amplo para os problemas sociais da nossa região aqui e que pudesse atuar de uma forma mais incisiva sobre esses problemas, né? Então, esse ano a Jupela completa 10 anos de história e de resistência, de existência, e nesse ano a gente veio fazendo uma série de atividades em comemoração, porque é importante também a gente resgatar a memória daqueles que construíram o projeto, daqueles que, enfim, que, se não fosse por quem veio antes, a gente não estaria aqui hoje falando sobre um projeto como é a JUP, tão importante, né, para a extensão popular na UNB, principalmente. E é isso, eu acho que a JUP ela tem esse papel importantíssimo assim, na graduação, porque são pessoas que estão entrando ali no ambiente universitário e é importante que essas pessoas elas tenham acesso a um projeto que faça essa ponte entre a universidade e a sociedade, né? Às vezes a gente fica na nossa bolinha ali da universidade, de só ir assistir aula, de só ficar ali dentro da própria faculdade, né? Às vezes nem olhar a Universidade de Brasília Direito. Então, projetos não só... A extensão popular em si, ela vem com essa proposta, né? De fazer essa ponte com a sociedade, e é importante que os estudantes, principalmente da graduação, porque são esses estudantes que vão ser os nossos futuros juristas, os futuros juízes, os futuros promotores, então é importante que desde cedo haja esse contato, né, com os problemas reais da nossa sociedade, da nossa população vulnerável. Então a JUP ela tem esse compromisso, né, de fazer além da assessoria jurídica, né, que é importante também disputar o sistema de justiça, disputar esse ambiente que hoje ainda é muito elitizado, muito classista, racista, né, estruturalmente. Então, é preciso disputar esse espaço, mas também, né, promover ali ações coletivas ali de educação popular em direitos humanos, e está também na resistência ali, se colocando politicamente à disposição dos movimentos, que é importante também, né? Exatamente, né? A advocacia popular, né? E vocês serão aí futuros advogados populares, né? Mas você está mencionando muito isso aí da participação com o movimento popular. Eu me lembro muito na nossa militância o papel que os advogados populares tinham, né, da defesa das lideranças que eram injustiçadas, eram presas, perseguidas, e o papel que esses advogados têm. Outra imagem que me vem também na fala de vocês, eu fico assim visualizando o trabalho lá no campo, né? O trabalho lá no movimento, né? Quando a gente fala do trabalho lá no campo, lá no movimento, a gente está pensando que está numa comunidade, está num assentamento, está em algum lugar. Então, é justamente isso que eu queria que vocês nos trouxessem aqui para os nossos telenautas, nossos telespectadores. Onde vocês atuam? Onde a JUP atua?
Quem quer falar primeiro? Pode ser você, Raíssa. Kelly. Vamos lá, Kelly. Tá certo. Os espaços de atuação da JUP, eles mudaram muito ao longo do tempo, né? Então, a JUP, em um primeiro momento, ela atuou muito com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, junto ao MST. Logo depois, quando a gente entra, a JUP, e aí acho que é o que a gente pode falar com mais propriedade, estava atuando com o MTST lá em Planaltina, numa ocupação chamada Maria da Penha, que estava concentrada ali num daqueles espaços que foi construído para a Copa, e que após a Copa ele ficou totalmente abandonado. Então o MTST ocupou aquele lugar, né, como uma forma de chamar a atenção do governo e de pressionar o governo por uma nova política urbana de distribuição de renda e mesmo também de distribuição de espaço, né, um espaço que tinha ali, que foi pensado para a Copa do Mundo como uma forma de escamotear, né, de colocar pessoas que estavam em situação de rua longe do plano piloto para esconder toda a pobreza e toda a miséria que existe ali naquele espaço, passar uma nova imagem para as pessoas que viriam para a Copa aqui. E aí o MTST ocupa aquele lugar e monta ali uma ocupação, a ocupação Maria da Penha, que é onde a gente atuou durante alguns anos. Existiam diversas famílias ocupando aquele espaço, e ali, junto com eles, a gente desenvolvia diversas atividades. Então, a gente desenvolvia oficinas que trabalhavam o papel da mídia, né, em como a mídia ela auxiliava esse papel de construção e de criminalização dos movimentos sociais, de como aquelas pessoas elas eram construídas como pessoas que, enfim, elas não estavam ali reivindicando um direito constitucional delas, né? Era uma imagem totalmente diferente que era passada. A gente realizava ali oficinas de direitos humanos, de violência contra a mulher, enfim, diversas oficinas que partiam, na verdade, do movimento. Eram demandas do movimento, o movimento trazia para a gente essas demandas, e ali em contato com aquelas famílias que, para a gente, eram pessoas com quem a gente dialogava não apenas para desenvolvimento de um trabalho, mas buscava construir uma relação orgânica, né? Uma relação que buscava entender quais eram as necessidades daquelas pessoas e com base nisso a gente ia construindo as nossas oficinas. Então, durante os 2, 3 anos, né, que foi mais ou menos o que a minha geração pegou, a gente atuou ali no MTST, na ocupação Maria da Penha, na UNAF, que acho que era o nome formal daquele espaço, desenvolvendo essas oficinas e interagindo com os militantes do MTST. Existia um trabalho que para a gente também era muito interessante, que era o trabalho com as crianças, né? Então, de como aquelas crianças elas traziam demandas para a gente que não apareciam dentro da universidade. Elas tinham ali perguntas, elas tinham dinâmicas diferentes que mostravam para a gente a necessidade da gente debater, por exemplo, a concepção que a gente tem de ensino, né? De como às vezes as escolas não estavam aptas a lidar com as demandas que aquelas crianças traziam. Enfim, todo esse trabalho que a gente desenvolvia lá era um trabalho que era demandado pelo movimento, né? A gente nunca chegava com algo pronto para aplicar ali, era muito mais um papel do movimento pedir ou demonstrar que existia uma demanda por trabalho ali naquele sentido, e a gente se preparar para realizar alguma oficina com base naquele tema. Os nossos papéis de integração também eram algo que era muito importante para a gente. A gente não visava ir ali naquela ocupação, desenvolver um trabalho e sair. Não, a gente queria criar realmente uma ligação orgânica com o movimento. A gente queria criar uma relação na qual a gente estivesse junto em atos, em que as famílias reconhecessem a gente no caso de precisar de alguma demanda jurídica ou, enfim, demandas diversas mesmo que os próprios movimentos eram responsáveis por colocar para a gente. Não sei se a Raíssa tem alguma coisa para acrescentar. É isso, né? A Kelly lembrou bem aí que a gente teve. Enfim, a Jupa ela trabalhou com vários movimentos aqui do DF, MTST, movimento de catadores de materiais recicláveis também. Hoje a gente está com uma parceria muito bacana com o MST, né? O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. O acampamento 8 de março, né? Em Planaltina também. Então, a gente está aí
fazendo essa parceria com o movimento, né, para prestar assessoria jurídica, e uma parceria também junto com a Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares aqui no Distrito Federal. Então, tá sendo retomado aí a RENAP, né, aqui no DF, e aí a gente está articulando aí essa parceria bacana com o movimento, né, inclusive a nossa comemoração dos 10 anos foi lá, enfim, foi uma atividade bem bonita, bem bacana. E é isso, né? Durante a pandemia, eu acredito que não só a JUP, mas os projetos de extensão, a Universidade Popular teve bastante dificuldade em continuar os seus trabalhos, né? Além de ter que. Além da gente ter que estar se protegendo do vírus, teve também que estar fazendo a resistência ao governo Bolsonaro, né? Que ao invés de trazer medidas aí para trazer mais conforto, né, para a população durante a pandemia, fez o contrário, né, incentivou a aglomeração, promoveu corte nas universidades, principalmente na UNB. Então, as universidades elas vêm passando por um período bastante difícil, que se agravou durante a pandemia. Então, eu acredito que não só a JUP, mas as extensões populares que fazem esse contato direto com a população, passaram por um momento mais de distanciamento, né? Mas agora a gente, com as coisas voltando, a gente já está retomando esses contatos, né? Já está retomando a atuação de uma forma mais incisiva, mas, enfim, acho que durante toda a história da JUP, ela sempre foi muito volátil, né? Porque, enfim, como a JUP ela se constrói com muitas mãos, né? Ela foi construída com muitas mãos, é compreensível, né, que haja essa mudança de atuação, de frentes aí durante o tempo, né? Então, hoje a gente está atuando mais presente com o MST, o acampamento 8 de março, né? E é isso, né? O nosso trabalho é o trabalho de assessoria jurídica, é um trabalho de acompanhamento também, é um trabalho de participação política também, de compartilhamento político ali. Então, enfim, acho que é isso, né? Hoje a gente está fazendo esse trabalho aí junto ao 8 de março. Enfim, também estamos querendo expandir, né, mais parcerias aí, e aumentar a nossa atuação também. Então, para isso também a gente precisa de gente, então já fica o convite aqui para quem quiser conhecer a JUP também, entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, e estamos aí. Muito bom, Raíssa. Você mencionou aí, Raíssa, que a JUP foi construída com muitas mãos. Vamos resgatar um pouco, né? Desde lá do começo, 2012, quem foram esses construtores, quem que teve a ideia você mencionou aí no início também que ela surge aí do próprio projeto do Grupo de Estudo de Direito Achado na Rua. Enfim, vamos pegar um pouco da história, vamos voltar lá no... aliás, qual é exatamente a data do aniversário? É 24 de junho de 2012, né, que a JUP nasceu. De acordo com as atas, né, de julho, gente, de julho. De acordo com... porque a nossa companheira de extensão, a Ada Luísa, no ano retrasado, enfim, acho que alguns anos atrás, ela fez um projeto bem massa de PIBIC, né, de iniciação científica, que ela fez esse resgate da história da JUP nos 12 anos, né? Então, assim, eu acho que até o momento, esse, assim, é o trabalho mais completo que a gente tem para ler ali, ver direitinho, assim, o histórico da JUP, né? Então, a JUP, ela nasceu em 2012 como iniciativa, né, dos estudantes da pós, de advogados populares, de estudantes da graduação também, justamente como uma necessidade, né, de se instituir aqui na Universidade de Brasília
um projeto de extensão que promovesse uma educação, um ensino jurídico crítico, né, que tivesse essa preocupação em olhar para o direito através do povo, né, através das demandas do povo, e assim, aí durante de 2012 para cá, a JUP ela atuou com diversos projetos, né? Eu tô só. É porque são muitos projetos. Eu acho que se a Kelly quiser continuando aqui, que eu vou pegando a lista aqui, porque são muitos projetos. Fique à vontade, vamos falar bem aqui da JUP, bem assim, vamos falar tudo que a gente puder falar. Acho que é uma data muito importante, essa comemoração de um projeto tão importante como a JUP. Fique à vontade, tá? Vai lá, pode ler aí, resgatar. Vamos falar de pessoas também, né? Quem foram os pioneiros lá atrás. Vamos lá, fica à vontade. Eu vi aqui, ó, só de projetos que a JUP, que foram levantados assim, a partir dessas atas de reunião, relatorias, porque é isso, né? Com as extensões populares, elas têm um pouco dessa dificuldade de institucionalização, né? De ter documentos físicos assim para a gente trazer um rebuscado histórico, né? Então, a partir desse trabalho que a nossa companheira fez, a gente fez um resgate assim, de alguns movimentos que atuaram com a JUP, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, como a Kelly já falou, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que a JUP já havia tido esse contato anteriormente, hoje está retomando, né? Então, como eu falei, são períodos assim que uma hora de acordo com a conjuntura, com o contexto do projeto, tá com o movimento, às vezes outro, às vezes dependendo da quantidade de pessoas que está no projeto, às vezes precisa aumentar ou diminuir a quantidade de frentes que o projeto atua, né? Também o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, o Movimento em Defesa dos Santuários dos Pajés, o Comitê Popular da Copa do DF, o Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor, o MOPOCEM, o Movimento Popular da Saúde, a Organização de Catadores de Taguatinga e a Organização de Carrinheiros da Estrutural. E você tinha perguntado também, queria nomes, né? A JUP, ela nasceu aqui na UNB por iniciativa de pessoas como o Diego Diel, o José Humberto Júnior, a Diana Pereira, o professor José Geraldo. Então, são pessoas ali que ajudaram ali na concepção do projeto de extensão ali em 2012, né? Fizeram esse trabalho conjunto aí para que a JUP fosse o que é hoje, né? Essa proposta de extensão popular que é hoje, né? Então, acho que é isso, né? A gente já tem um histórico de atuação bastante grande aí, né? De parceria também com outros projetos de extensão, como a Promotoras Legais Populares, PLPs, que é um projeto de extensão referência nacional, né? A própria Renaju, a Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária, né? Porque é isso, né? A JUP, ela é uma grande rede. Existe uma JUP aqui na UNB, existem as JUPs em outras universidades, às vezes elas vão mudando de nome a depender do local que elas surgiram, né, do contexto de surgimento também. A nossa aqui se chama a JUP, né, a Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lira Filho. Tem a NAJUP do Goiás, né, que eles colocam esse N na frente, que é Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Pedro Nascimento. Então vai tendo essa diferença, assim, lá no Piauí no Ceará chama Caju, então vai tendo essas mudanças aí de acordo com a região, né? Enfim, aí além da RENAP, né, que eu já havia falado, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, o próprio IPDMS também, o Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, a UV, né, que é um
projeto Universitários Vão à Escola. Então, assim, a JUP ela também atuou, quanto a gente, desde 2017 para cá, a gente também atuou fortemente aí na revitalização de um espaço de integração entre as extensões da faculdade, né? Então, enquanto a gente era gestão do centro acadêmico também, lá em 2018, a gente fez a reativação do Fórum de Extensões, né? Que é a reunião ali dos projetos de extensão da Faculdade de Direito, para, enfim, pensar melhorias e estratégias, né, de atuação da extensão popular dentro da Universidade de Brasília, aqui no DF. Então, acho que a JUP ela teve um papel grande também na rearticulação dessa... Porque é isso, né? A gente também compartilhando ali os movimentos entre o centro acadêmico, entre a JUP, né? Então, a JUP ela também teve esse papel aí de reintegração das extensões populares na faculdade, né? Eu acho que é isso. Se a Kelly quiser complementar mais alguma coisa. Kelly? Acho que é só importante ressaltar, dentre os movimentos que a JUP atuou, a atuação com o Mercado Sul. Não lembro se chegou a ser mencionado, mas é no Mercado Sul que ocorre uma das maiores participações jurídicas da JUP, né, que é a construção de uma peça em defesa daquele espaço que estava sendo demandado na justiça, e é um espaço cultural, é um espaço, enfim, de economia solidária ali no centro de Taguatinga, próximo ao centro de Taguatinga, na verdade, e que a JUP atuou junto às pessoas que ali ocupavam aquele espaço na defesa daquele espaço. Essa peça ela é significativa para a gente também, porque ela demonstra como o direito ele é construído não apenas por juristas, né, ou por operadores do direito. Na medida em que essa peça ela foi construída por estudantes do direito e um estudante específico de relações internacionais. Então, a JUP ela não é um projeto de extensão que se restringe à faculdade de direito. A gente já teve membros que vieram das relações internacionais, da ciência política, engenharia de software, enfim, várias outras áreas da universidade e que, de alguma forma, acabam se somando também à defesa dos movimentos sociais dentro do seu nicho específico. Acho que outro ponto que é interessante ressaltar é que muitos dos membros da JUP, eles acabam se formando e depois eles passam a integrar a Rede Nacional de Advogados Populares, né, a RENAP, como a Raíssa colocou, porque é um trabalho que ele começa na graduação, mas é que ele se estende ao longo da vida, né, a necessidade de que a gente atue aí contra a criminalização dos movimentos sociais e em defesa dos direitos constitucionais dessas pessoas. Uma outra coisa que eu acho que também é importante ressaltar, eu acho que é importantíssimo, quando a Raíssa coloca o nosso papel junto às extensões da Faculdade de Direito. A AFD ela tem diversos projetos de extensão. E esses projetos eles acabam não recebendo a atenção devida dentro da faculdade. Eu acho que a extensão ela acaba sendo muito precarizada no tripé universitário, né? A gente tem sempre uma valorização muito grande do ensino, uma valorização muito grande da pesquisa, e a extensão ela acaba não sendo vista com os mesmos olhos, né? Ela fica sempre ali relegada ao espaço do esquecimento. Os professores não recebem incentivos a participarem dos projetos de extensão e os alunos também não se veem incentivados a construir esses espaços que acabam sendo importantíssimos, né? Porque eles mostram a atuação da universidade para fora daquilo que é ali entendido como seu espaço físico, né? Uma atuação que envolve a comunidade, enfim, diversos outros pontos que acabam sendo colocados. E aí, entre 2017 e 2018, a gente tentou renovar, né, reviver o movimento extensionista da UNB, o MOVEX. A gente tentou entrar em contato com outros polos de extensão da UNB, que não fossem só os da Faculdade de Direito, partindo da percepção da importância da extensão universitária dentro da universidade, né? O seu papel social, o seu papel de solidariedade, de integração comunitária e tudo mais. Acabou que a gente não conseguiu manter o Movex por muito tempo, mas é uma experiência que a gente acaba tendo com muito carinho, né? Porque a gente atua em defesa da extensão popular. É através da extensão popular que acontece o nosso espaço de militância dentro da faculdade, né? É onde a gente consegue defender as pautas que a gente acredita que são prioritárias e que acabam não sendo trabalhadas com o devido respeito dentro da universidade. Então, dentro da faculdade de Direito, por exemplo, é muito difícil você debater as demandas dos movimentos sociais em disciplinas teóricas, em disciplinas formais, né? As disciplinas ali entendidas como processo civil, direito constitucional.
os movimentos têm essas demandas, mas os professores eles acabam não trabalhando nas suas matérias em específicas. A gente acaba vendo isso nas matérias do professor José Geraldo e de outros professores que são membros dos diálogos lirianos. Então, são os estudantes desses projetos de extensão que acabam levando essas provocações para os outros ramos do direito, né, para os outros nichos, de forma a questionar, de que essas pessoas elas sejam vistas, que elas tenham a oportunidade de falar por si só e que suas demandas elas sejam escutadas e resolvidas pelo direito. Acho que era isso. Sem falar também que é a oportunidade da prática, né? De colocar em prática o que vocês estão trabalhando na teoria, aí na sala de aula. E também, ele assim, desculpa a ignorância minha, né, mas ele se configura também como uma espécie de estágio aí, já que eu falei dessa questão da prática. Quem quer falar? Como vínculo formal acaba não se configurando, quando a gente tem alguém formado em direito, ele acaba contando como prática jurídica, né? Então, se a gente tem ali uma atuação com os movimentos sociais e a gente está resolvendo essas demandas propriamente jurídicas, isso conta como prática jurídica para a gente, o que é exigido em diversos concursos, né? Então, Defensoria, Ministério Público, que são os 3 anos de prática jurídica. Então, é um espaço importante para a gente também de atuação. A gente tem uma sala lá no NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica da UNB, que fica ali na Ceilândia, em frente à estação Centro Metropolitano, eu acredito. E lá a gente costumava fazer alguns atendimentos, né? Na verdade, a gente tem a intenção de iniciar alguns atendimentos, não só dos movimentos sociais, mas quando a gente se formar, também se colocar à disposição do núcleo para ajudar com as demandas da Ceilândia. Muito bom. Só para complementar, eu acho que é importante reafirmar isso, que a universidade, existe o tripé universitário, né, de ensino, pesquisa e extensão, mas infelizmente algumas áreas elas estão ali, não tem tanta valorização quanto outros, né? O caso da extensão popular. A gente tem até o costume de falar assim, entre a gente que a extensão popular é a prima pobre do tripé universitário, né? Então, assim, além de não ter o incentivo para os professores atuarem como coordenadores de projetos de extensão, também não tem o incentivo da própria universidade para com os alunos. Um exemplo, existe na Universidade de Brasília um processo seletivo para você fazer intercâmbio no exterior. Anteriormente, o processo seletivo ele analisava vários critérios, né, sobre o aluno que estava ali se inscrevendo, questão de nota, questão de participação em outras atividades complementares. De uns anos para cá, o único critério que está sendo adotado é a nota. Então, assim, estudante, a própria universidade, ela não traz incentivos para que os estudantes procurem as extensões populares. Porque é isso, se num processo, por exemplo, de intercâmbio, o único critério é a nota, aquele estudante ele vai ficar ali bitolado, né, só para estudar, para ficar pegando aula, decorando conteúdo e tirar uma nota boa e simplesmente vai abrir mão de conhecer a universidade, participar de outros projetos da universidade, porque não vai ter tempo de fazer isso. Então, assim, a gente vê que falta o próprio incentivo da Universidade de Brasília, não só da Universidade de Brasília, mas das universidades em si, da educação pública, em trazer mais esse incentivo, porque é isso, a extensão ela tem justamente o motivo de fazer com que os estudantes saiam da sala de aula, né? E é importante que os estudantes façam isso, porque senão a gente vai estar criando profissionais que não têm a menor noção de como lidar com os problemas sociais da nossa população, né? Então, são profissionais que não vão ter o mínimo de sensibilidade, o mínimo de olhar crítico sobre algumas questões, né? Então, assim, são questões, por exemplo, que a JUP reivindica muito na inserção de um novo PPP, né? Um projeto político-pedagógico que dá o norte do ensino dentro da faculdade de Direito, né? Então, a gente está ali sempre cobrando para que a gente
cria uma grade curricular que permita que os estudantes de direito não só tenham que ficar ali em sala de aula, porque é isso, né? Os estudantes ainda têm que estagiar, então a gente precisa de uma grade curricular. Já que a universidade se propõe a ter um tripé universitário, a gente precisa de um ambiente que seja propício para que os estudantes consigam realizar o tripé universitário, né? Porque não basta estar ali no papel, é preciso criar condições para que os estudantes eles consigam participar de escolher, né, o que querem participar também, dentro ali do leque de opções que a UNB oferece, né? Muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisa, Kelly, nesse ponto? Não, só ressaltar. Ai, desculpa. Pode falar. Fica à vontade. Só ressaltar que o que a gente reivindica como extensão não é um conceito meramente formal, não é um conceito de simplesmente estender alguma coisa para fora da universidade, que é o que a gente vem percebendo também, que é uma generalização absurda do conceito de extensão universitária, de modo que qualquer coisa pode ser entendida como extensão. E não é isso. A extensão, ela pressupõe o contato com o outro, ela pressupõe a comunicação, ela pressupõe o diálogo constante e uma construção conjunta de um projeto, de um projeto político, de uma demanda em específico. Então, quando a gente se propõe a construir a extensão, a gente também precisa debater o que é a extensão universitária, né? A gente abandona aquele conceito inicial de que a extensão é qualquer coisa para defender que a extensão ela é algo que é construído como outro, que entende as demandas do outro, que busca trabalhar de forma conjunta. Ok. Eu queria retomar mais um pouquinho lá na história, né? Eu acho que, assim, para a gente entender um pouco mais. Mas antes disso, também falar um pouco de Roberto Lira Filho, né? Que batiza aí o nome da JUP da UNB, a gente sabe quem é ele, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, resgatando isso, né? Outro ponto que eu acho que é importante aí, que foi mencionado na questão do tripé, é que a extensão, né, ela acaba sendo esquecida, né? Ela acaba sendo esquecida completamente. Mas eu queria que vocês entrassem assim, do ponto de vista mais da burocracia dentro da universidade, né? Vocês já pincelaram alguns pontos aí, né? Não se valoriza o professor para que participe da extensão, não se estimula o aluno nisso, né? Por conta da questão das notas, tal. Mas eu queria entender um pouco essa burocracia aí dentro da UNB, né? Quais são as engrenagens que impedem isso do ponto de vista burocrático? Para além, mas também, se vocês quiserem analisar, posicionamento dos dirigentes, né? Tanto na reitoria, nos departamentos, né? Nas faculdades, enfim. Queria que vocês avançassem um pouco sobre esse ponto aí. Vamos começar com o Roberto Lira Filho. Quem vai falar? Raíssa? Kelly? Quem quiser falar, desmuta. Bom, é isso, né? A JUP, ela traz o nome de Roberto Lira Filho, o grande jurista, que foi um dos dos nomes importantes aí no direito, num direito plural, num direito que realmente se preocupasse com a conjuntura, né, a vida do povo, um direito que se questionasse também, né, esse direito, um direito que o povo fosse ali, o próprio formulador dessas questões, né, das leis, enfim. Então, a JUP, ela traz o nome de Roberto Lira Filho e ela também traz uma frase
que a gente coloca aqui nas costas da nossa blusa, é de que os lírios não nascem das leis, né? É uma frase de um poema de Carlos Drummond de Andrade. O que é que essa frase significa? Essa frase significa que a conquista dos direitos, a conquista de uma vida melhor, enfim, das reivindicações do povo, elas não vão vir de um pedaço de papel, né? Elas vão vir da luta do povo, elas vão vir da rua, né? E é por isso que realmente se propõe um direito achado na rua, é um direito que vem das reivindicações do povo, é um direito que tem que ser construído pelo e com o povo, né? Então, a gente carrega essas concepções tanto no nome, né, quanto na história da JUP. Quantas questões formais, eu não entendi bem a pergunta. Se você puder repetir? Sim, vou repetir. Vocês mencionaram muito assim, a falta de incentivo para o professor trabalhar na extensão, a falta de estímulo dos estudantes. Né? Isso aí me remete a quê? Né? Que a possibilidade de existir, primeiro, um descompromisso pessoal de pessoas, né? Tanto na direção máxima, na reitoria, nas vice-reitorias, nos departamentos. Aí eu não estou falando só do curso de Direito, estou falando da extensão em geral, e os entraves burocráticos, né? Então, você mencionou a necessidade de rever o PPP, né? E por que não se rever, né? Exemplificando, né? Então, quais são as engrenagens que estão contendo aí a necessidade do avanço aí da valorização da extensão? Bom, primeiro porque o processo de democratização do espaço da universidade é um processo longo, né? Principalmente das faculdades de direito. Quando o Brasil, enfim, Brasil Império aqui, quem fazia faculdade eram os filhos dos senhores, né? Que tinham dinheiro para mandar seus filhos para Portugal, para Espanha, estudar e voltar. Só depois, com o tempo, que é instituída as universidades aqui no país, porém, universidades com a mesma finalidade, porque as universidades elas foram criadas para quê? Para que o filho do senhor não precisasse ir para fora estudar. Então, elas foram criadas para que, pensando nesse público, né? As universidades elas não foram criadas para que fosse de livre acesso a todo mundo, né? Então, a UNB ela vem com essa proposta diferente, tanto que a UNB é de Darcy Ribeiro, a universidade aberta, sem muros, né? Então, esse processo de democratização da universidade ele é gradual, né? E a gente está vivendo ele ainda, né? Cotas raciais, por exemplo, cotas raciais foi dia desses que elas foram instituídas, né? Cotas para pessoas com deficiência, a mais recente ainda, né? Então é um processo que é demorado, mas assim é um processo gradativo, né? Hoje eu tenho certeza que a universidade está melhor do que ontem. Não digo em questão de estrutura, né? Porque a gente sofre ataques todos os dias, né? Principalmente vindo do próprio governo. Mas em questão de criticidade, de fazer aquilo que a universidade ela se propõe a fazer, que é produzir conhecimento crítico, isso as universidades brasileiras elas são referência, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje para que a gente consiga avançar nessas pautas, primeiro de tudo, é tirar esse governo daí, é derrubar Bolsonaro. Segundo, é continuar com as lutas para que a gente consiga fazer da universidade um lugar mais inclusivo, né? Eu acho que a partir da inclusão, de trazer o povo para dentro da universidade, a população vulnerável que nunca pensou assim, que poderia ter acesso ao ensino superior, é assim que a gente vai conseguir pluralizar esse espaço. E é pluralizando esse espaço que a gente consegue fazer com que o ensino ele seja mais diverso. E quando a gente fala de extensão
quando a gente fala de ensino mais diverso, a gente fala de extensão, porque a extensão ela justamente está ali para propor formas diferentes de educação também, né? De romper com aquele ensino tradicional, de o professor fala e o aluno escuta, né? Não é isso, né? Então, eu acho que é uma questão política, fazer incentivos para que as universidades elas apoiem um projeto popular de conexão com a sociedade é um projeto político, né? Então, eu acho que é só na via política mesmo que a gente vai conseguir reivindicar essas melhorias, né? Então, acho que, primeiro de tudo, mais urgente que a gente tem para fazer hoje, nesse momento, é tentar cessar os ataques, revogar o teto de gastos, né, principalmente, e tentar cessar esses ataques que a Presidência da República, que o Ministério da Educação promove para as universidades, né? Eu estava fazendo a pesquisa do meu TCC e eu rememorando ali, e aí eu lembrei, e aí eu vi ali em 2018, quando o Centro Acadêmico trouxe Fernando Haddad para a UNB. Né? 5 dias depois que teve esse evento, o ministro da Educação ele anunciou um contingenciamento de 30% das universidades por considerar que são universidades que estão promovendo balbúrdia ao invés de melhorar os índices acadêmicos, né? Sendo que a UNB é uma das melhores universidades, né, do país. E coincidentemente ou não, ele fez o corte, já anunciou de imediato o corte na UNB, que 5 dias antes havia feito essa atividade com Fernando Haddad, né, falando sobre educação em tempos de autoritarismo. A Universidade Federal da Bahia, que havia sediado no início do ano de 2018 a Bienal da Uni, e a Universidade Federal Fluminense, né, que foi uma universidade que foi a pioneira ali nos atos antifascistas, né, de levantar aquela bandeira laranja na frente das universidades, e por esse ato foi perseguido, né, pela própria Justiça Eleitoral, que, enfim... juntamente com fiscais e a polícia militar, entrou nos espaços da universidade, violou o espaço do centro acadêmico para retirar materiais lá sob a alegação de que seria propaganda eleitoral ilícita, né, em desfavor do candidato Jair Bolsonaro. Se defender a democracia e lutar contra o autorismo é uma propaganda eleitoral em desfavor de Jair Bolsonaro, que seja, né? Então, que nome é esse aí que a gente está enfim, que virou presidente, né, agora, e só concretizou, né, as promessas de campanha que havia feito, né. Então é isso, eu acho que é uma luta política também, eu acho que eu acho que é por isso que as universidades elas são tão atacadas, né, porque a universidade ela tem esse papel importantíssimo, né, de desenvolver o conhecimento crítico e aplicar, né, o conhecimento científico ali na resolução dos problemas sociais, né, do nosso povo. Bom, antes de passar para a Kelly, só avisar para vocês que nós temos aqui um telespectador muito importante. O professor José Geraldo Souza Júnior está assistindo vocês. Kelly. Não, só complementando o que a Raíssa colocou, né? O Roberto Lira Filho, enquanto um dos grandes construtores de uma nova escola jurídica que se propunha a pensar o direito não só sobre uma ótica formal, mas sobre uma ótica crítica e engajada com uma ótica de libertação humana, ele vai dizer que as leis elas não podem ser pensadas enquanto na sua literalidade, né, na sua formalidade. Elas precisam englobar também uma ótica de libertação social e coletiva, né? Então, o Roberto Lira Filho, ele dá nome ao projeto na medida em que ele representa para a gente um dos ícones, né? Um dos grandes atuadores na concepção de uma teoria crítica do direito, a necessidade de que o direito ele seja pensado criticamente e que ele não se feche ali na sua dogmática jurídica. Então, quando a gente vai falar de direito do trabalho, o direito do trabalho ele não pode servir a uma lógica do capital. Ele precisa ser um direito comprometido com a alimentação coletiva dos trabalhadores, que compreenda as dificuldades do trabalhador e que não sirva simplesmente como forma de manutenção do status quo.
né? Então, ele é também uma forma de denúncia da crise do capitalismo, né? O que o Roberto Lira vai falar, o Roberto Lira Filho vai falar, e que vai defender essa atuação mais engajada, mais responsiva do direito, que ele não se feche na sua formalidade. Uma frase que a gente costuma dizer e tomar muito daquele livro que é Direito, do Roberto Lira Filho, que é um livro que a gente costuma trabalhar quando a gente tem ali os nossos processos de acolhida, que é a recepção dos nossos novos membros, é de que o direito ele não ele se faz. No sentido de que o direito ele é um direito construído. Quando a gente fez a nossa comemoração dos 10 anos no 8 de março, o acampamento do MST, uma companheira do MTST, ela, inclusive, questionou a gente de que a gente não deve falar em direito achado na rua, mas em direito construído na rua, na medida em que é um direito que se constrói, que se demanda, que se pressiona do Estado para que ele dê respostas, né? E um direito que, enfim, ele precisa a todo momento ser questionado e construído conforme as demandas vão surgindo, né? Não é um direito que a gente pode simplesmente entender como pronto. Então, é um direito que a gente precisa... Quando a gente toma Roberto Lira Filho, a gente parte da percepção de que a gente precisa rediscutir várias outras coisas. A gente precisa rediscutir a criminologia, a gente precisa pensar qual é o papel do direito penal na perpetuação da criminalidade, da estigmatização das pessoas que foram encarceradas, o papel do direito do trabalho na defesa do trabalhador. Então, é uma maneira de se pensar criticamente o direito, e que não pode passar despercebida por aqueles que o estudam e que o operam no futuro, né? Então, os advogados populares, eles tomam para si, e a gente da JUP também, essa necessidade de se pensar criticamente o direito. Acho muito importante quando a Raíssa faz essa reconstrução dos ataques que têm ocorrido sobre as universidades públicas, porque atacar a universidade pública é também atacar a democracia, é atacar um sistema de organização que valoriza o pensamento crítico, que defende a democracia, que defende a organização popular. Então, a gente precisa pensar também, dentro da universidade, qual é o papel de um governo que não valoriza as demandas sociais, sobre os movimentos sociais, sobre a entrada e ingresso dos estudantes dentro da universidade. Quando a gente tem a eleição de Bolsonaro, a gente tem um momento de paralisação, de compreensão de qual é o nosso papel dentro da universidade, qual é o nosso papel enquanto extensão popular, em como a gente pode combater o processo que se acentuou, principalmente por meio da lei antiterrorista, né, de criminalização dos movimentos sociais. A gente ficou tão paralisado naquele primeiro momento que as extensões, e ali, principalmente compreendidas como espaço de militância dos estudantes, elas tiveram que parar e repensar uma nova forma de se pensar o direito, visando também proteger os movimentos sociais e não acentuar a criminalização daqueles militantes. Então, acho muito importante quando a Raíssa faz toda essa reconstrução, né? Acho que é importante também a gente pensar a necessidade de, quando você fala ali da questão da formalização das extensões populares, a necessidade de se criar incentivos para as progressões dos professores, né? Que eles recebam incentivos para participar dos projetos. Eles são incentivados a produzirem artigos, eles são incentivados a orientarem trabalhos de conclusão de curso, mestrado, enfim, tudo isso, mas eles não recebem nenhum incentivo formal a coordenarem os projetos de extensão. Os projetos de extensão da Faculdade de Direito da universidade como um todo, eles têm um grande déficit de participação de professores. Na maioria das vezes são projetos que são gestados única e exclusivamente por alunos, porque os professores eles não conseguem se envolver nesses projetos, né? Dentro da Faculdade de Direito, a gente vem construindo isso em uma outra perspectiva. Os alunos têm demandado a participação dos professores nessas atividades, seja nas visitas aos acampamentos, seja na construção das peças, porque o professor ele está ali e ele tem um papel também de incentivar os alunos a prosseguirem nesse processo de construção dessas extensões, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Muito bom, me desculpe, eu embananei com o meu mouse aqui, que não estava funcionando direito. Meninas, olha só, que eu falei, mencionei o professor Zé Geraldo, olha outra espectadora ilustre aqui, nos saudando, aplaudindo vocês. Nossa querida Ada Luísa, né? E o professor Zé Geraldo comenta aqui também. Nossa companheira. Exato, né? Muito orgulho com o desempenho de Kelly e de Raíssa. E ele vai lá para o YouTube do Direito ao Achado na Rua e complementa seu comentário aqui.
Por aqui quero manifestar todo o meu orgulho pelo protagonismo de Kelly e de Raíssa, expressões legítimas da teoria crítica do direito achado na rua. Sensacional. Aí nós temos aqui, ó, Cleide Martins. Será que é que eu estou pensando? Parabéns pela luta lá do MST, da ocupação lá de Planaltina, ela, né? Eu acho que é a Cleide da BJD, pode ser a Cleide da BJD também. Pode ser, né? E aqui o Gabriel Remos também nos acompanhando. Infelizmente, a gente já está batendo aqui 1 hora, né? Já está extrapolando o tempo que nós delimitamos, e eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais e agregarem algo que eu não perguntei. Eu queria começar com a Kelly, porque depois eu quero fazer agregar outra pergunta para a Raíssa. Então, só agradecer a oportunidade de estar participando de um espaço como esse, deixar o meu convite para as pessoas que estão nos assistindo a procurarem as nossas redes sociais, procurarem a JUP e outras extensões da Faculdade de Direito, ou da UNB como um todo, e que essas pessoas venham a construir a extensão, né? A extensão, ela precisa de apoio, ela precisa de pessoas que a mantenham viva. Então, a todos e todas que estão nos assistindo, venham construir com a gente as extensões populares da Universidade de Brasília. De fato, ela é da ABJD. Obrigado, Cleide, aí, por nos prestigiar. Raíssa, eu quero que você faça suas considerações finais, mas eu quero fazer uma pergunta para você agregar o seguinte. Você é diretora do centro acadêmico, né? E a gente houve constantes críticas ao movimento estudantil pela sua apatia aí diante de uma série de problemas que o país está vivendo, sobretudo o avanço do fascismo, né? Mas eu queria ouvir uma líder estudantil, o que ela está pensando de tudo isso, né? Então, eu queria agregar aí, você fazendo suas considerações, agregar esse ponto aí, tá? Bom, o movimento estudantil ele tem uma importância histórica para o Brasil, né? O movimento estudantil ele esteve na vanguarda ali na resistência contra o golpe militar de 64, né? E foi por essa luta aí que a gente perdeu muito sangue, muitas vidas de companheiros nossos, como Onestino Guimarães, Ieda Delgado, que foi um estudante negra da nossa faculdade de Direito, né? Que desapareceu na ditadura também. Então, o movimento estudantil ele tem esse papel histórico de resistência e de resistência, de defesa da democracia, de defesa da Constituição e de defesa das universidades, né? Eu acho que nesse momento, nesses últimos anos, com essa ascensão do autoritarismo no país, esse papel ele se reafirmou. Essa importância do movimento estudantil ele se reafirmou. Eu acredito que a União Nacional dos Estudantes, os diretórios centrais estudantis, os centros acadêmicos, os grêmios estudantis, porque é isso, né? O movimento estudantil ele vem ali desde os estudantes ali do ensino médio que estão ali na luta diária, construindo os grêmios estudantis por mais melhorias nas escolas, né? Então, por que a nossa juventude, né, o nosso movimento estudantil, ele é fundamental nessa luta? Primeiro, porque a gente precisa preservar as instituições do Estado para que a gente possa ter em mente, né, visualizar condições de futuro para a nossa juventude, né? Então, assim, se a gente deixar sucatear as universidades, deixar sucatear as instituições do Estado, o judiciário, a saúde, a segurança, o que a gente vai usufruir daqui para frente, né, no futuro? Então, é um papel também de toda a sociedade, né, de fazer com que se garanta um ambiente propício para essa juventude florescer no futuro. Então, hoje, o movimento estudantil, eu acredito, assim, que a gente não tem
a mesma mobilização que antigamente. Eu acho que nos últimos anos o movimento estudantil ele falhou nesse sentido, sabe? E principalmente eu deixo aqui até uma crítica em relação à Uni, que eu acho que faltou mobilização dos estudantes, mas eu acredito que essa desmobilização dos estudantes, ela não vem só de um processo de falha do movimento estudantil, mas um próprio processo de conjuntura, né? De que o próprio o contexto político ele não propicia que os estudantes eles atuem ativamente no movimento estudantil. Por quê? Porque a nossa juventude hoje, ela está tendo que estudar, ela está tendo que trabalhar para conseguir fechar a conta do mês em casa, ela está tendo, às vezes ela não está nem estudando, porque ela está tendo que trabalhar em cargas horárias exaustivas. Então, eu acho que o papel do movimento estudantil nesse momento é justamente da gente a gente reivindicar, né, melhorias nessa situação para que a nossa própria juventude possa atuar no movimento estudantil, né? Então, porque o movimento estudantil ele é um espaço de formação, ele é um espaço de formação crítica, ele é um espaço político ali, de aprendizado também. E eu acho que ninguém pode negar a importância do movimento estudantil dentro das universidades, porque são os estudantes que são os primeiros a criticarem, são os primeiros que estão fazendo ato por reivindicações, por melhorias na estrutura da universidade, no financiamento das universidades. Então, eu acho que a conjuntura política de empobrecimento da população é uma tentativa de desmobilização do movimento estudantil que, infelizmente, tá conseguindo ser executada, né? Então, eu acho que mais urgente que a gente precisa é botar comida na mesa do povo, dar condições, dar emprego, dar condições para que o povo possa cursar uma universidade, porque é isso, né? A gente está esvaziando novamente as universidades no momento em que a gente deveria estar expandindo ainda mais o acesso a ela, né? Então a atuação do movimento estudantil, ele perpassa por isso, né? E por isso que a atuação dele é imprescindível, assim, para a vida do nosso povo, né? Enfim, pela conquista dos nossos direitos, né? O movimento estudantil, ele está aí, ele foi construído aí junto com a história de conquista dos nossos direitos, né? De reafirmação dos nossos direitos, né? Eu acho que todo mundo deveria, enfim, que é jovem, que tem disposição a atuar de alguma forma aí, e enfim, papel primordial, principalmente da Uni, que é a nossa instância máxima de organizar os nossos estudantes, né, para que, enfim, tenham condições para atuar de forma mais incisiva no movimento estudantil. Então é isso, eu acho que o movimento estudantil é importante, não se há dúvida sobre isso, né? E a própria história do país confirma isso. No mais, eu queria também convidar todo mundo que participou, agradecer também, né? Os colegas que estão aí comentando, que estão assistindo a live, convidar também quem mais esteja aí assistindo a conhecer a JUP, né? E nas nossas redes sociais, nosso Instagram é AJUP, AJUPRLF. Lá tem os links para o nosso Facebook, tem link para os nossos artigos, outras atividades que a gente construiu aí nesses últimos anos, né? E é isso, fazer o chamado aí para vir fortalecer o movimento estudantil também, fortalecer a extensão popular, né? E viva os 10 anos da JUP Roberto Lira Filho. Obrigada. Viva a JUP! E como diz Gonzaguinha, né? Eu acredito na rapaziada. Mas, Raíssa, só quero ler aqui mais alguns comentários que chegaram aqui. A Cleide, ela complementou, né? Que ela é do projeto Lawfare Nunca Mais. Muito bom. O Gabriel voltou aqui também. Tem que acabar, não.
Vocês são incríveis. Ele não quer que a gente acabe o programa, não, mas vamos fazer outros. Vamos criar o programa da JUP aqui na TV 61. A Cleide volta aqui, né? Resistiram como puderam ao golpe de Estado com as ocupações. Muito bem lembrado, a Cleide, né? Está se referindo aí ao papel do movimento estudantil. Muito orgulho aí de vocês. O professor Geraldo informa aqui, eu mandei o link para a reitora e para a diretora da Faculdade de Direito. Muito bom. E o Gabriel Certeiro. Aí acho que tem um problema aqui de digitação, mas, enfim, Cleide está aqui novamente. Viva a JUP, viva Roberto Lira Filho, viva Raíssa, Kelly, acho que teve que sair um pouquinho da sala. Agradeço demais vocês, foi sensacional. A Kelly está aqui de volta. Agradeço muito vocês, Kelly e Raíssa, foi muito bom, adorei muito. E você que nos acompanhou aqui, nosso programa Direito Achado na Rua pela TV 61, agradeço a sua participação. Se inscreva aí no nosso canal e ajude a compartilhar aqui essa nossa entrevista com Kelly e Raíssa. Obrigado para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, João. Paz e Amor, dia 2.